Tá? Boa noite a galera que está entrando agora, novamente, né, diante dos problemas técnicos aí que tivemos. Então vamos lá, vamos dar início aqui. Deixa eu só verificar, gente, se eu realmente coloquei para gravar, porque às vezes a gente esquece. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos trigonométricos básicos, embora a gente já tenha abordado esse assunto. Nós vamos retomar, dando ênfase aí, falando deles um pouco mais através de resolução de questões. É claro que esses conceitos trigonométricos básicos estão ligados aos conceitos já pré-definidos de geometria e trigonometria básico, né? Todos que nós já vimos, e como eu citei, nós vamos falar isso através de alguns exercícios. Daí a gente vai relembrar algumas fórmulas, dar ênfase a algumas outras. Deixa eu ver aqui quem é que está falando comigo. Oi, Gabriel, boa noite. Sim, quem faz a disponibilização do vídeo através do canal da escola sou eu mesma que faço assim que a gente encerra a aula, tá? Então, ele fica lá na página da escola, porque para que os alunos tenham acesso, tá? Enquanto a aula é gravada. E a Dayana, que é a coordenadora, ela disponibiliza, sim, o conteúdo para vocês também, tá? Através lá do Google, né, sala de aula. É uma outra modalidade de disponibilizar material e aula e tudo mais, tá? Mas é disponibilizado sim, só respondendo aqui a pergunta do Gabriel. Tá, gente? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre radianos e graus. Deixa eu só interromper aqui o vídeo, porque aí grava de uma forma melhor, fica mais bonitinho, tá? Na verdade, a gente fala dessa unidade de medida, que é grau e radianos, né? E aqui eu tenho um ciclo trigonométrico, né? Um círculo, onde eu tenho lá as marcações em grau e as marcações em radiano, tá? Só para a gente lembrar, aqui o grau é 1/360 da circunferência, né? A circunferência dividida em 360 partes. E aqui tem as indicações em grau, né? 0, 30, 45, 60 e assim sucessivamente. Só para a gente lembrar um pouquinho essa questão do quadrante, né? Esse ciclo aqui, ele é dividido em quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Essa medida grau, ela pode ser subdividida, ou seja, ela pode ter alguns múltiplos, né? A gente lembra lá um pouquinho do minuto e do segundo. Deixa eu só responder aqui, gente, um instantinho. Gabriel, de novo, né? Falando, matéria de hoje vai chegar lá no Google, sala de aula, radianos e grau vai cair na prova. Gabriel, eu ainda não tomei conhecimento. Você está dizendo de que prova? Da prova que vocês vão fazer? Isso está no conteúdo, no edital previsto, tá? Agora, se a Dayana combinou com vocês algum tipo de avaliação, alguma prova, daí a gente ainda vai, provavelmente, ver Oi, lá o professora. conteúdo. Oi, pode falar. Oi, professora. Eu mandei essa mensagem aí porque essa matéria é radianos, né? Isso, grau e radianos. É radianos. Eu mandei essa mensagem para a senhora agora há pouco porque eu fiquei com dúvida se essa matéria vai cair no Enem ou não, para eu poder estudar. É só isso, só. Então, essa matéria, tem questões que a gente vai trabalhar aqui que são questões do Enem, tá? Está previsto no edital. Então, a gente, mesmo que ela não caia com tanta frequência quanto as outras, né? Mas é uma matéria, assim, que tem que ser abordada porque pode cair. Na verdade, é um elemento surpresa, né? E É o elemento surpresa. um elemento surpresa. Então, a gente nunca tem... Não dá para saber o certo. Se todos nós soubéssemos ao certo qual o conteúdo fosse cair, seria muito mais fácil, né? Da gente... Mas, Tá. Então, infelizmente, não é assim. é importante mesmo é estudar, então. O importante Exatamente. é se preparar para essa matéria. Porque assim, cada prova, é porque assim, né? Antigamente, quando eu era da geração, né? Não sei se a senhora já me viu.
eu fazia essas provas de matemática, sempre tinha uma pegadinha no meio. É mais ou menos esse estilo aí, né? Quem é do colégio de geração está acostumado com os simulados, aí costuma perceber, depois que faz a prova do Enem, fala, poxa, assim, trazendo feedback para mim, né? Que as provas dos concursos, elas, inclusive, são até mais fáceis do que os próprios simulados abordados pela escola, né? E tem, sim, nas provas, a gente sempre coloca questões lá, referentes aos vestibulares, porque o objetivo, mesmo que seja técnico, é fazer, assim, perpassar, né, pelo preparatório, que é também fundamental para que vocês saibam lidar com as provas aí, não só do Enem, como provas de concurso aí, por fora, militar e tudo mais, tá? Então, está previsto sim no edital, faz parte do estudo de trigonometria básica, né? Claro que é bem extenso o estudo, mas a gente já estudou algumas coisas e a gente só está dando continuidade naquilo que a gente ainda não falou, tá? Então, tem essas medidas aí, grau e radianos, só para lembrar lá do ciclo trigonométrico, né? Ele é dividido em graus, mas a gente pode fazer essa conversão em radianos também, né? Daí eu estava falando dos submúltiplos, e que o grau ele pode ser subdividido também, né? Eu parei exatamente na questão do minuto, que tem lá um tracinho, e o segundo, né? Que tem como se fosse uma aspas, né? Um grau, na verdade, equivale a 60 minutos e um minuto equivale a 60 segundos. Isso não tem nada a ver com o tempo, tá, gente? É só uma conversão, uma unidade de medida mesmo. Como se nós estivéssemos tratando lá de centímetros, metros, quilômetros. Aqui são as medidas, hoje especificamente, radianos e graus, né? Daí a gente tem, como eu havia comentado, estou entrando aqui, como eu havia comentado, essa, é, essa representação aqui no ciclo em radianos está aqui, né? Na verdade, o comprimento de uma circunferência inteira lá da geometria plana, né, é 2πr. E agora, no estudo de radianos, é 2πrad. Esse rad, a gente não precisa ficar descrevendo toda hora, sabe o que significa radianos, né? E é uma unidade de medida. E é claro que a gente pode estabelecer aí uma relação entre grau, né? Aqui estão as medidas em grau e as medidas em radianos. Deixa eu só passar aqui. Aqui, ó, eu trouxe o ciclo trigonométrico, até uma brincadeirinha, tá? Porque o π ele vale, né, em radianos 180 graus. E aí o Batman brincando aqui com o Robin. Não, π é um número irracional. Na verdade, quando a gente está trabalhando nessa unidade de medida de grau e radiano, a gente sabe que o π vale 180, né? Então, para a conversão, 2πrad, né, equivale a 360 graus. Então, eu tenho aqui, ó, 30 graus. Como é que a gente faz essa conversão? É o 180, né, que vale aqui o π sobre 6, divididos por 6, rad, e assim sucessivamente, tá? Ó, aqui o 180 graus equivale a π radianos, né? Π, nesse estudo, vale 180 graus, tá? Então, a gente pode fazer essa conversão. 2π vale 360, π 180, consequentemente aqui, ó, π sobre 2, né, 90 graus, e assim sucessivamente. Vale lembrar que a gente não precisa ficar escrevendo essa unidade de medida em todos os momentos, tá? Então, a gente pode trabalhar assim essa conversão. Tem aluno que prefere fazer uma regrinha, né? 360 equivale a 2πrad, o ângulo que você está trabalhando equivale a quanto? Chama de x, daí você aplica lá, explica meio pelos extremos, e, consequentemente, obtém a sua resposta, a sua conversão de radianos para grau e de grau para radianos, tá? Vale para as duas situações. Aqui nesse outro slide eu trouxe o ciclo trigonométrico, é só a indicação da angulação e no seno, cosseno e tangente, só para que vocês verificassem como isso acontece nesse ciclo, né? Aqui eu tenho 360 graus, que é 2πrad, né? Eu tenho aqui no eixo dos senos, ó, a equivalência de 60 graus, 45, 30 graus, assim como eu tenho no eixo da tangente também, tá? Aqui, ó, tangente de 60, tangente de 45, tangente de 30, e assim vai.
Claro que esses que estão aqui são alguns dos ângulos lá da tabelinha dos ângulos notáveis e outros não, tá? Outros, como 270, 315, por exemplo, estão aqui só para que vocês realmente lembrem que a gente pode fazer essa conversão e fazer o cálculo do seno, cosseno e tangente. E tem esse resumão da tabela de relações trigonométricas. Aqui vai falar um pouquinho dessas relações, né, as mais usuais, da adição e subtração de arcos, arco duplo e arco metade, e transformação em produto. Claro, gente, que algumas dessas que aqui estão são bem utilizadas nos concursos que vocês irão fazer, como o Enem e o ERJ, principalmente, tá? Outras nem tanto. Então, a gente vai trabalhando essas relações nos exercícios agregados ao conhecimento que nós já temos de geometria plana e dos conceitos básicos trigonométricos também, tá? Essa primeira relação aqui é a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. É bacana a gente ter posse dessa relação trigonométrica fundamental, porque dado o seno eu posso descobrir o cosseno, ou dado o cosseno eu posso descobrir o seno, e, consequentemente, eu posso descobrir aí, Arthur entrando, consequentemente eu posso descobrir aí a tangente, tá? Tendo o seno e o cosseno, eu consigo descobrir tanto o seno quanto o cosseno e também a tangente. Aqui, a 13, 15, a 12, a 14, já fala um pouquinho de adição e subtração de arcos. A gente até brinca para a gente conseguir gravar, tem lá umas paródias, umas musicazinhas, né? Na relação de seno, quando eu estou fazendo a soma de dois arcos no seno, né? Tanto na soma quanto na subtração de arcos, tá? A gente faz analogia com um poema, né? Na minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, tá? Aqui, ó, para a gente escrever essa fórmula. Só que na soma do seno você conserva o sinal e na subtração também. No cosseno a gente brinca também, cosseno de A mais B ou cosseno de A menos B, que é o cossa, cossa, senta, senta. Só tem que tomar cuidado que quando a gente está fazendo a soma de dois arcos no cosseno, vai o sinal contrário, tá? Por exemplo, na soma, quando a gente abre aqui para a fórmula, vem o sinal de menos. Quando você está fazendo a subtração, quando você abre para a fórmula, vem o sinal de mais. Aí a gente faz a analogia, cossa, cossa, senta, senta. Aqui na brincadeira, né, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, que está invertido, mas para gravar está valendo. E a tangente também de dois arcos, tanto na soma quanto na subtração, tá? Tem gente que ama, conserva o sinal, tá? Menos, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Mesma coisa na soma. Só no denominador que o sinal é contrário. Para que serve essa soma, adição e subtração de arcos, né? Normalmente, quando a gente tem arcos que a gente não conhece, através da soma ou da subtração, a gente consegue lá encontrar os valores de seno, cosseno e da tangente também. Por exemplo, se eu quiser calcular o cosseno de 15 graus, né? Especificamente eu não sei quanto eu posso extrair esse valor fazendo a subtração do cosseno de 45 menos 30, que vai resultar no cosseno de 15, tá certo? Mesma coisa com cosseno de 75, né? Isso vale para seno, cosseno ou tangente, tá, gente? Se quisermos encontrarmos aí os valores desses senos, cossenos ou tangentes que não conhecemos, a gente pode aplicar a soma ou a subtração de arcos. No cosseno de 75, por exemplo, eu tenho lá cosseno de 45 mais 30, né? Que equivale ao cosseno de 75, tá? Claro que tem situações que a gente geometricamente vai analisar e a gente consegue encaixar aí a fórmula da tangente, por exemplo. Mas vocês vão ver a funcionalidade no exercício, que fica até mais fácil de entender. Falando, às vezes, é mais complicado do que realmente né, na prática. E a tangente, a gente não pode esquecer a tangente de x, que é a divisão do seno de x por cosseno de x.
tá? Os outros estão aí, cossecante, cotangente, seno ao quadrado de x é igual a meio vezes 1 menos cosseno de 2x, aqui já entra em arco duplo, tá? Esses de arco duplo não são muito trabalhados no Enem. Na UERJ, poucas questões, mais essas que eu comentei. Mas é bom a gente ter como tabela, porque vai que, né, a gente nunca tem como prever, de fato, aquilo que vai cair. Bom, então a gente já começa aí falando de tudo isso nos exercícios, né? Eu já recebi aqui embora a gente tenha começado tarde, acho que por conta do agendamento, já está piscando aqui para mim, mas a gente ainda tem um tempinho para a gente não perder essa conversão. A gente começa nesses exercícios. O primeiro é um exercício da UERJ, tá? Observe a bicicleta. Antes da gente começar, gente, alguém quer fazer um comentário, fazer alguma pergunta para que eu possa continuar nos exercícios? Se ninguém falar nada, a gente, conforme vai avançando nos exercícios, vocês podem aí me interromper, o microfone fica à vontade para vocês falarem, participar da aula, ou através de mensagem, porque eu sei, assim como eu tive problema com o microfone, alguns têm também, né? Pode escrever, na medida do possível, eu vou respondendo, tá? Então, essa primeira questãozinha aqui é uma questão da UERJ, que tem um enunciado dizendo o seguinte: observe a bicicleta e a tabela trigonométrica. Os centros das rodas estão a uma distância PQ. Então, aqui eu tenho uma roda maior e uma menor. Os centros dessas rodas estão a uma distância PQ, igual a 120 centímetros, e raios de PA, ó, PA, tá aqui, o raio dessa pequenininha, e PQ medem, respectivamente, 25 centímetros. Então, aqui eu tenho de PA medindo 25 e de QB medindo 52 centímetros. De acordo com a tabela, qual o valor de AOP? Ou seja, ele quer saber o valor desse AOP, né? Se a gente for reparar, nós temos aqui um triângulo, na verdade, dois triângulos, e a gente consegue extrair desse triângulo a semelhança. Tem um triângulo grandão, reparem, e um triângulo pequenininho, né? O grandão, eu digo BOQ, tá? E o pequenininho AOP, a gente pode determinar assim. Consequentemente, quando eu tenho aqui, ó, as medidas colocadas nos seus devidos lugares, olha aqui, ó, X, que eu não conheço essa medida de OP, 120 de acordo com o enunciado descrito de PQ, 25 de PA e QB 52. Ele quer saber esse ângulo aqui que a gente chamou de Azinho, tá? Transcrevi aqui chamando de Azinho. Quando a gente consegue traçar essa semelhança, eu posso dizer que esse triângulo grandão, né, ele é semelhante a esse triângulo pequenininho. E daí a gente pode traçar a razão trigonométrica do seno de A. Primeiro, nesse pequenininho aqui, tá? Nesse primeiro triângulozinho aqui, ó. Eu posso dizer que o seno desse ângulozinho, olhando só para este triângulo, tá? É a medida do cateto oposto, que é 25, né? Sobre a hipotenusa, que a gente chamou de x. Então, estabelecemos aqui essa relação. Agora, no triângulo grandão, tá? O triângulo grandão é esse triângulo aqui todo que eu estou marcando para vocês. B, O, Q, tá? Então, quem é o seno de A em relação ao triângulo todo? É a medida também do cateto oposto, sendo que nós estamos lidando com uma figura maior, então é 52 centímetros, sobre a hipotenusa, que neste caso vai ser o x, né, mais o 120. De acordo com a semelhança de triângulos, nós podemos dizer que essas razões são iguais, então 52 divididos por x mais 120 é igual a 25 sobre x, e é claro que a gente consegue aí fazer a multiplicação do meio pelos extremos. Eu vou multiplicar cruzado, né? Consequentemente, nós vamos extrair aí uma equaçãozinha essa que é do primeiro grau, bem tranquila de resolver, ó. 52 vezes x, 52x, é igual 25 vezes x, 25x, 25 vezes 120, 3.000. Resolvendo essa equação, nós encontramos aí x igual a 1.000, né, divididos por 9. Por que eu não quis fazer essa divisão? Porque vai me trazer um número mais difícil de trabalhar, tá? Mas se você quiser fazer essa divisão aqui, dá 111,1, aí fica à vontade. Preferi trabalhar com uma fração,
porque achei que ia ser mais confortável, tá? Só que aqui nós encontramos apenas a medida de X, né? E, na verdade, o que ele quer é a medida do ângulo, que nós chamamos aqui de A, desse ângulozinho aqui. Então, voltamos à sentença que nós afirmamos, onde o seno de A é 25, a razão 25 divididos por X. O X nós encontramos aqui, que é 1000 nonos, né? Então, tem 25 sobre 1000 nonos. Eu tenho aqui divisão de duas frações, onde eu vou repetir a primeira, que é o 25, multiplicar pelo inverso da segunda, obtendo aí 0,225. Logo, o seno, né? Tá aqui na tabela, a gente vai voltar. Seno de que ângulo apresenta aí 0,225? Tá aqui, ó, olhando lá na tabela acima, tá? Relação em grau, tá, galera? Ângulo de 13 graus. Então, a sua resposta aí é C, 13 graus. A grande sacada nessa questão, além de você colocar, é claro, as medidas, suas medidas em seus respectivos lugares, redesenhar, é você observar que tem uma semelhança de triângulos. Então, além da parte trigonométrica, né, da razão que nós montamos aqui, seno, nós também temos que lembrar um pouquinho lá da geometria plana para associar as duas situações num estudo único, que é o estudo da geometria, tá? Aqui eu já tenho uma outra questão que é da UERJ. Alguém quer comentar enquanto eu bebo uma aguinha com relação a essa questão? Então, vamos adiante, tá? Tem um tempinho aqui, a gente tem 3 minutinhos, dá pelo menos para eu fazer a leitura dessa, tá? E deixar para que a gente entre já no próximo link. Então, vamos lá. Ó. No esquema abaixo, estão representados um quadrado ABCD e um círculo de centro P. Então, tem aqui um quadrado, né? Um círculo de centro P e raio R, tangentes às retas AB, então tenho AB e BC, tá? Significa que o círculo ele é tangente a essa reta e tangente a essa também. O lado do quadrado mede 3 R's. Então, ó, 3 R's aqui, quadrado, todos os lados iguais. O ângulo θ, a medida de θ do ângulo CAP, então ele quer aqui, ó, CAP, pode ser determinada a partir da seguinte identidade trigonométrica. Então, aqui ele trouxe a identidade trigonométrica tangente de dois ângulos, alfa menos beta. Então, ele disse que a tangente de alfa menos tangente de beta, 1 mais tangente de alfa vezes a tangente de beta. Aqui a gente tem a subtração de dois arcos na tangente, que vai ser aplicada a essa figura, tá? Ficaram curiosos? Então, a gente vai acertar solucionar essa questão no próximo tempo, tá, gente? Se não perco a conversão. Aguardo todos vocês no próximo, tá bom? Vou encerrar aqui para que eu consiga converter, são de 3 a 5 minutinhos, tá? Já volto no próximo link. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.